Vamos lá, gente. Nós vamos começar hoje o Santo Agostinho. Não sei se vocês se lembram, eu tinha falado que lá no, lá no Drive, que tem lá na pós, que Denilson havia feito, tem um texto sobre a relação entre fé e razão em Santo Agostinho. Nós vamos começar exatamente por esse tema. Nós temos aí mais ou menos um mês de aula, pelo que eu contabilizei ontem. Posso estar até equivocado, mas é mais ou menos isso. E esse é o primeiro tema do nosso estudo de Santo Agostinho. Eu não sei como é que estão as outras disciplinas com vocês, mas que período, mais ou menos, as professoras estão querendo terminar as aulas? Vocês sabem me dizer? A Rosa de Estética vai terminar dia 19 de novembro. Então é por aí, Lívia. Tá tranquilo. Legal. Então, vamos lá. Olha, eu trouxe aqui para vocês verem. Às vezes tem esse livro vendendo muito barato na estante virtual. Ele é um livro espanhol do Juan Pegueroles, El Pensamento Filosófico de San Agustín. É um livro bem básico, mas bem escrito, muito bem escrito. Eu tinha uma época que eu dei alguns capítulos desse livro para os alunos, não sei se tem lá, mas lá eu me lembro que tem o texto do Moacir Novaes, que é a relação entre fé e razão, que está num livro dele, da editora Paulus, que é um livro muito bom sobre Santo Agostinho. Tem também o livro Introdução ao Estudo de Santo Agostinho, do Etienne Gilson. É um livro grosso a beça, tem umas 500 páginas, tem uma parte só sobre o tema da relação entre fé e razão. É um tema muito clássico do Santo Agostinho e a gente vai começar por ele, porque é desse tema que a gente vai desdobrar a questão da beatitude ou da felicidade na obra dele, que é o nosso último tópico, que é uma espécie de carro-chefe da obra agostiniana. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para vocês hoje é que o Santo Agostinho é um autor de uma relevância ímpar na história da filosofia, que vive na segunda metade do século IV, quer dizer, 365 até 430, até a primeira do século V. É um autor de mais de 100 obras e com uma vastidão de temas e de estilos, que é realmente uma coisa invejável. Assim. Dentro das questões que nós vamos estudar, interessa para a gente, né, a construção do logos cristão, interessa para a gente, no primeiro momento, colocar a relação entre fé e razão, que é uma das relações mais importantes na obra dele, e é uma das tematizações mais conhecidas na história desse problema. Ou seja, Santo Agostinho ele tem formulações de alguns temas que são as formulações mais clássicas. Por exemplo, o tema do mal, o tema do pecado, né? O tema do mal moral, sobretudo, o tema do que a gente chamou posteriormente de sexualidade, o tema da relação entre fé e razão, o tema do conhecimento, do acesso a Deus, do conhecimento da verdade, do conhecimento, da noção de conhecimento. Todos esses temas, as formulações de Santo Agostinho estão talvez as mais famosas de todos os tempos, assim. Pelo menos as abordagens são muito comentadas. No que diz respeito à relação entre fé e razão, o Santo Agostinho vai ser o primeiro autor a levar a sério a riqueza da questão. Santo Agostinho se depara com o percurso biográfico dele, ele vai se deparando com uma multiplicidade de correntes filosóficas e teológicas que tematizam a relação entre fé e razão. A primeira delas, que ele chegou a fazer parte, né, ele mergulhou de cabeça, é o maniqueísmo. Então, na tradição maniqueísta, a análise do mundo bíblico era algo recorrente. Ou seja, grande parte do maniqueísmo se dá como uma
relação de apropriação do universo bíblico. Então, o livro de Gênesis, Jesus de Nazaré, a noção de salvação, o problema do mal, que é um problema central para os maniqueístas, a relação entre bem e mal, corpo e alma, tudo isso é tematizado pelo maniqueísmo. Mas uma das questões realmente envolvendo o maniqueísmo que interessa a Santo Agostinho é a relação entre fé e razão. Santo Agostinho percebe que o maniqueísmo ele tem uma crítica muito grande à autoridade tanto do texto bíblico quanto da tradição eclesiástica. Ou seja, não é porque a tradição diz que algo é alguma coisa que a gente tem que levar esse algo em consideração em detrimento da racionalidade. Ou seja, de certa maneira, Santo Agostinho, num momento da vida dele, compreendeu que a autonomia da razão era uma espécie de eixo do pensamento maniqueísta. Então, diante da fé, a razão teria soberania. E por isso a gente não pode crer em qualquer coisa. E não crer em qualquer um. Então, tanto o livro bíblico quanto a autoridade da eclesiástica, elas têm que ser questionadas pela autonomia da razão. Então, havia, segundo a interpretação agostiniana, havia uma espécie de lema no maniqueísmo que diria mais ou menos assim: compreender para crer. Compreender para crer. Então, no momento seguinte da vida dele, o Santo Agostinho começa a flertar com o ceticismo. E ele passa um período no ceticismo levando em conta que a autonomia da razão ela não alcança qualquer verdade. Mas também a razão não nos deixa acreditar em qualquer discurso. Então, você tem um momento de Santo Agostinho, um momento seguinte, que é um desdobramento do momento maniqueísta da vida dele. Ou seja, se a gente deve levar a sério a razão, e a razão agora diz para a gente que a gente não alcança a verdade, então está na hora da gente levar a sério que a gente não pode acreditar em qualquer coisa, porque a razão não nos faz conhecer qualquer coisa. Então, você tem um momento cético da obra do Santo Agostinho. Mas agora vem um problema central para a gente. O Santo Agostinho passa por um terceiro momento, que é o momento em que ele se depara com os discursos de Santo Ambrósio, que faziam uso de alguns recursos neoplatônicos, e ele se depara com as obras do que ele chama de escritos platônicos, que a gente entende hoje que são os escritos neoplatônicos, sobretudo de Plotino e Proclo. Então, ele se depara com esses escritos e ele começa a suspeitar radicalmente do ceticismo e do maniqueísmo. Então, nesse momento, que ele está, assim, muito próximo da sua conversão, o Santo Agostinho diz nas Confissões que o que acompanha a conversão dele é a transformação, portanto, uma conversão filosófica prévia. O Santo Agostinho começa a se questionar se a razão ela não acessa de fato a verdade. E, ao mesmo tempo, se a razão ele não tem limites na relação de compreensão com o mundo. E, portanto, isso abre uma brecha para recolocar a fé não mais a reboque da razão, mas colocar a razão a reboque da fé. Ou seja, tudo bem, a razão alcança a verdade, ela pode alcançar a verdade. Ele começou a se convencer disso. Mas para que a razão ela se aprofunde em algumas verdades, ela não tem que ser precedida pela fé. Ou seja, ele começa a questionar a anterioridade da razão
no conhecimento de certas verdades e inverte a relação. Ele mostra que, para certas verdades, talvez a razão tenha que ser precedida pela fé. Então, quando ele se converte, Santo Agostinho, ele está totalmente dependente de conversão de cunho filosófico e teológico. Ou seja, uma conversão à verdade filosófica, à filosofia como caminho para a verdade, e a conversão à fé como horizonte que encaminha o ser humano para a verdade. Então, importa destacar aqui duas coisas. Quando Santo Agostinho se converte ao cristianismo oficial, ele, por um lado, ele resgata a razão enquanto uma instância de acesso à verdade. Então, ele rompe com o ceticismo. Por outro, ele resgata a fé como condição do exercício da razão para o acesso a certas verdades. Então, o Santo Agostinho ele não cai nem no fideísmo, nem no racionalismo. É isso que importa dizer. Nem fideísmo, nem racionalismo. Alexandre, essa fase da obra dele você chamaria de quê? A primeira, maniqueísmo, a segunda, ceticismo, e essa, qual é o nome dessa fase? É a conversão cristã, é a fase cristã dele. É onde ele vai criar, de fato, a obra dele, né? Aí, dentro da obra dele, tem momentos, né? Momentos em relação a temas e momentos em relação à maturidade mesmo conceitual da sua obra. Então, tem ele mesmo que caracteriza a obra dele nesses momentos, nas confissões e também no texto, né, A Vida Feliz, ou Sobre a Vida Feliz. Então, que é o texto que a gente vai ler aqui. Então, Santo Agostinho se preocupa com isso. Oi, Estela. Bom dia a todos e bom dia para você. Em que livro você está nas Confissões? É o 8º? Em que o quê? Eu não entendi. Em que livro? Olha, ele diz isso no início. Tem vários livros, né? E de vários capítulos. Ah, sim. Você está falando dos livros das confissões, né? Então, Isso. ele fala isso. No livro 7º, ele fala quando ele vai tematizar o mal, ele faz uma análise do seu percurso, mas no livro 3, ele também fala sobre o seu percurso. As confissões, elas são escritas não de maneira tão linear, apesar da divisão, num certo maneira, parece que ele vai falar cronologicamente de si. Só que depois ele abandona isso, porque ele vai falar de si a partir de vários temas. Então, ele fala a partir de temas, de fato. Então, os temas começam a sobressair. Então, ele abandona, muitas vezes, os dados biográficos. Mas, já no livro 3, depois, no livro 7, ele volta a falar disso. Depois, antes desse livro, no Sobre a Vida Feliz, ele também fala, no início, no primeiro capítulo, no primeiro livro, né? No primeiro livro, ele fala sobre esse percurso dele. Ele abre o livro contando uma história sobre, né, usando uma metáfora sobre o que é a filosofia, a relação da filosofia com Porto Seguro que acessa a terra da verdade. E aí ele fala 3 situações. As situações de distanciamento do Porto Seguro no meio do mar. Ele vai citando 3 situações, e ele interpreta as 3 situações como ele mesmo. Então, ele abre o livro dizendo que ele navegou, seja na proximidade do Porto Seguro, seja distanciado do Porto Seguro, seja já em terra firme, quando ele se fez maniqueísta, cético e depois cristão, entendeu? Então, ele tem essa abordagem lá, que é uma obra de juventude. Ora, vamos lá, então. A pergunta seria: quais são as verdades que a razão por si mesma acessa e quais são as verdades que a razão tem que ser exercida a partir do exercício prévio da fé?
Então, vocês vão ver comigo, a partir do próximo encontro, lá no livro sobre o livre-arbítrio, que o Santo Agostinho tem um caminho racional para chegar à existência de Deus, por exemplo. Que nesse caminho ele identifica a existência de Deus tanto com o acesso da sabedoria como o acesso à verdade. Tanto como o acesso às virtudes, como o acesso às verdades epistemológicas. Então, ele faz isso pelo uso da razão, pelo simples uso da razão. Ele, por exemplo, ele promove um argumento de crítica ao ceticismo, que é o argumento que antecipa Descartes. Ele diz lá que você pode duvidar de tudo. E quando você está duvidando de tudo, você não pode duvidar que a razão, ao estar duvidando, ela está duvidando. Isso é uma verdade. Então, o exercício da dúvida só se dá dentro do horizonte da verdade. Logo, se você duvida, você existe. E essa é uma verdade que não se pode duvidar. E você só reconhece a verdade do eu que duvida, que tem que existir, não por causa dessa frase que eu acabei de citar. Eu que duvido, ao duvidar, existo. Santo Agostinho vai dizer que toda verdade ela é reconhecida através da luz da verdade. Logo, é a verdade que ilumina qualquer proposição verdadeira. Logo, a verdade existe. Não só o discurso verdadeiro. Então, isso que eu acabei de falar aqui é puramente racional. É um argumento puramente racional. O acesso a Deus vai ser através da razão. Sabe? Então, a questão de Santo Agostinho é: eu não preciso de fé para acessar qualquer verdade. Quando eu faço matemática, eu não preciso de fé. Entende? A matemática, ela se dá por si mesma. Então, quando é que eu preciso de fé? Quando é que a fé ela é necessária? E aqui está um problema muito importante para a obra de Agostinho, e que muitos autores comentam como sendo central. As preocupações fundamentais de Santo Agostinho não são preocupações da ordem epistemológica pura e simples, do acesso a qualquer verdade, não. Santo Agostinho está afiliado a um certo saber que está muito preocupado praticamente, ou seja, no âmbito prático, com a felicidade humana. Então, Santo Agostinho diz em diversos textos que o problema dele é a felicidade. Quando a gente for ler esse texto sobre a vida feliz, é um clássico. Né? É um livro de juventude que está claramente que o tema dele é a felicidade. Mas Santo Agostinho, ele quando ele se converte ao cristianismo, ainda que ele esteja muito próximo de certas filosofias, como Cícero, por exemplo, como os escritos platônicos, né? Portanto, com o neoplatonismo, ainda que ele esteja muito próximo disso, interessa a ele filosofar o universo bíblico, teológico. Ele quer fazer filosofia a partir de um universo teológico. E ele se depara com um problema no universo teológico do Segundo Testamento da Bíblia, o problema da salvação humana. Apesar dessa palavra atravessar a Bíblia inteira, ele entende que a salvação ela se identifica com a noção latina de beatitude, ou seja, de felicidade. Então, ele percebe que a preocupação, uma das preocupações centrais da filosofia que ele estuda, que é a felicidade, se identifica com a preocupação central do Segundo Testamento, que é a salvação. Então, a vida feliz, a beata vita, né, como se diz em latim, beata vita, a vida feliz se torna o problema de Santo Agostinho. O Santo Agostinho, então, vai se preocupar
como, onde o ser humano encontra a possibilidade de se tornar feliz. Onde e como ele encontra a possibilidade da salvação. Então, aqui eu já posso dizer de maneira bem clara, é à luz dessa sabedoria beatificante, como alguns autores dizem, sabedoria beatificante. É à luz dessa sabedoria que Santo Agostinho recoloca o problema da fé. Ou seja, a fé, ela é necessária como condição do exercício da nossa felicidade. Ela é necessária. Em outras palavras, em relação à salvação, a fé é condição do exercício da razão. Então, ele não diz qualquer razão. Ele não diz que qualquer exercício racional, a gente precisa de fé. Se a gente for falar nos dias de hoje, seria o botânico não precisa de fé para fazer botânica. Sabe, isso não tem nada a ver com o problema da felicidade. O físico não precisa de fé para fazer física. Entende? Então, para fazer física, ele precisa de fé para tematizar a felicidade, portanto, a sua salvação, a beatitude. Mas, para o resto, ele não precisa de fé para nada. Então, é muito importante que o que interessa a Santo Agostinho circunscrever a fé ao problema da beatitude ou da felicidade. É esse problema, mais nenhum. É ali que está o problema da fé. Então, ele não tem essa ideia que a gente acha que para tudo é questão de fé. Isso para Santo Agostinho não faz sentido nenhum. Eu também acho que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você confundir as instâncias, os horizontes de compreensão. Ou seja, a fé ela vai dar um horizonte de compreensão da razão, mas ela não dá qualquer horizonte para qualquer exercício da razão. A razão não precisa da fé para uma porrada de possibilidade de compreensão. Por isso é que é importante essa correlação de fé e razão de Santo Agostinho, porque ela é válida em relação a uma verdade, a verdade da felicidade. É a verdade da felicidade que está em jogo aqui. O resto é resto. O resto se trata de outra maneira. Então, a primeira coisa que a gente pode dizer é que a gente tem que perguntar, o que Santo Agostinho entende por fé? Porque isso não é tão simples assim. A gente acha que sabe o que é fé, a gente não sabe merda nenhuma do que é fé. A gente fica repetindo essas palavras e fica repetindo que nem papagaio, porque a maior parte, se a gente for perguntar com seriedade, não sabe nada. Porque essas palavras que estão tão calcificadas na nossa cultura, que a gente operacionaliza no cotidiano, a gente não para perceber a complexidade em jogo nela. Santo Agostinho percebe nessa relação, no fundo, nesse conceito, no fundo, 3 grandes significados. Se vocês forem olhar ao longo da obra dele, ele vai mostrar variações semânticas importantíssimas na noção de fé. A primeira delas diz o seguinte: a fé, ela tem a ver com um discurso cuja autoridade nos é legada de uma tradição ou bíblica ou eclesiástica. Então, a fé tem a ver com consentimento a uma revelação, no caso da Bíblia, e a um conjunto de interpretações, no caso da tradição cristã, a tradição eclesiástica. Então, ela tem a ver com ela é um tipo de confiança discursiva. Ou seja, eu confio naquele discurso, eu confio naquela sabedoria oficial, que é a sabedoria eclesiástica. Então, no primeiro caso, na verdade, eu já estou falando de dois tipos de fé. No primeiro caso, eu levo a sério de que há uma instância que revela, literariamente,
uma série de compreensões que não são produtos da minha razão. São acolhidas por mim, mas não são produtos meus. E que nem sempre eu consigo dar conta pelo simples uso da razão. Portanto, a tradição bíblica, ela é fruto de uma revelação de caráter teológico. Essa compreensão atravessa a história do cristianismo inteiro, ou seja, há uma revelação divina em meio às escrituras sagradas judaico-cristãs. Isso é um dado. O segundo dado é que há uma tradição de leitura dessa revelação, que é a tradição eclesiástica, uma tradição. E que essa tradição, muitas vezes, condensa os ensinamentos bíblicos por meio das suas doutrinas. Então, é a transformação do mundo bíblico em doutrina, em sistema doutrinário. O Santo Agostinho, ele não nega que a nossa relação com isso também seja fé. O problema é que Santo Agostinho tem uma terceira compreensão de fé, que vai se desenvolver ao longo da obra dele, que está totalmente ligado às epístolas paulinas, totalmente ligado. E nessa terceira caracterização, a fé, ela é produto da graça, ou seja, eu não tenho fé porque eu quero. Eu exerço a fé que eu recebi. A fé é dádiva. A fé não é um ato da vontade. Então, nesse momento que o Santo Agostinho ele vai começar a beber das fontes paulinas, Paulo vai ser extremamente importante para o Santo Agostinho maduro, extremamente importante. Nesse momento, a fé ela é dom. A fé não é produto da subjetividade. Então, eu estou caracterizando essas três compreensões para chegar a dois dados que nos interessam muito aqui. Então, você tem uma fé na revelação, uma fé que leva em conta a doutrina, portanto, a tradução doutrinária dos ensinamentos da revelação, e a fé como dádiva. A fé como dádiva e, portanto, como graça. Interessa aqui o seguinte, nessas três compreensões, Santo Agostinho vai mostrar a plausibilidade racional da fé. Vocês vão dizer, olha, a fé não é alguma coisa da ordem da irracionalidade, não é da ordem da estupidez, não é da ordem da ignorância. Santo Agostinho é um intelectual, né? Já falei, escreveu mais de 100 obras. Nenhum autor antes de Santo Agostinho, pelo menos que a gente saiba, escreveu tanto quanto Santo Agostinho. Talvez Epicuro, e mesmo assim não nos sobrou quase nada. Então, a gente sabe, assim, por ouvir dizer de alguém, a gente não sabe quase nada. Mas ninguém escreveu tanto. O epistolário de Santo Agostinho é gigantesco. Os comentários bíblicos de Santo Agostinho são gigantescos. Os tratados de temas dogmáticos, como Trindade, por exemplo, sabe, são coisas assim insuperáveis quase. Fora os pequenos tratados. É uma obra assim muito, muito, muito grande. Então, o Santo Agostinho ele está sempre mostrando a plausibilidade filosófico-racional de algo. E nesses três conceitos de fé que eu citei aqui, revelação, doutrina e dom, o Santo Agostinho vai mostrar a plausibilidade racional dessas fés, que a gente poderia falar no plural. Ele escreve um livro que não está traduzido em português, da utilidade de crer. Ou seja, por que crer é útil? Por que crer é útil? E ele usa um dado muito fácil de pegar. Vamos botar nos dias de hoje. Ele diz o seguinte, você vai entrar num avião, entende?
Você entra no avião, comprou tua passagem, vai lá viajar para São Paulo. Você entrou no avião. Você já parou e pediu todos os documentos do piloto para provar que ele sabe pilotar? Não. Você acredita. É isso. Você crê na pessoa. Você crê na instituição que contratou a pessoa, na companhia. Né? Você chega e fala, não, isso aqui é uma companhia séria. A Azul não ia contratar uma pessoa, sabe, que não tivesse com todos os seus documentos em dia, que não tenha feito vários cursos, que não tenha, sabe, várias horas de voo. Não, ela vai contratar uma pessoa que seja experiente. Quando você entra no táxi, no Uber, ônibus, você não fala, meu amigo, dá para você mostrar a sua carteira de motorista para mim? Você chega e acredita que a pessoa saiba dirigir. E o Santo Agostinho usa milhares de exemplos desses para mostrar o seguinte: não existe sociabilidade sem crer. Crer. Ou seja, o verbo crer é uma plataforma da socialização humana. Santo Agostinho ainda diz, na época não tinha exame de DNA, nada disso, né? Santo Agostinho diz, exemplos assim, a gente acredita que nossos pais sejam nossos pais. Eu dei aula para uma menina que é filha adotiva de um casal, e ela é prima da minha esposa. Hoje já é casada, tem filhos e tal. Há muitos anos eu dei aula para ela na escola, no Bennett. A família nunca contou que ela era filha adotiva. Nunca, nunca, nunca contou. E ela, a aparência dela é próxima da mãe. E os pais já são bem velhos. Então ela sempre achou que ela, sabe, que a mãe tivesse tido ela com uns 45, 46 anos. Os pais já têm mais de 80 anos. E nunca ninguém contou. Ela acredita até hoje. É isso. Sabe? Olha, ela está na era do DNA. O que isso interessa para a gente? É que o Santo Agostinho diz assim, olha, isso ainda não é fé, mas isso mostra a plausibilidade racional da fé. Que nesse caso aqui, desses exemplos, leva em conta a ideia de que a fé é atravessada por confiança. A fé tem a ver com confiança. A partir da confiança a gente atua. Não é contra a confiança. Então, esses exemplos, olha, são exemplos para mostrar a plausibilidade. Ele não está reduzindo a fé a isso. A partir desses exemplos, o Santo Agostinho vai criar uma sentença muito conhecida, baseada na leitura do capítulo 7 de Isaías, que ele traduz dizendo assim, a tradução, na verdade, é São Jerônimo, ele que se aprofunda na tradução. A tradução diz assim, se crerdes, compreendereis. Se crerdes, compreendereis. Então, Santo Agostinho cria a famosa sentença. Credo ut intelligas. Creio para compreender. Crer para compreender. Então, ele está dizendo, vamos lá, de novo, 3 modos de se pensar a fé. A confiança na revelação bíblica, a confiança na doutrina eclesiástica e o dom, a graça, a fé como graça, como dom. Independentemente do modo como essas fés se relacionam entre si, interessa aqui para Santo Agostinho levar em conta um elemento central aqui, que muita gente assinaliza isso. O Santo Agostinho se interessa pela fé por ela ser decisiva da totalidade da vida humana.
Se o que está em jogo na fé é a salvação ou a beatitude, ela decide a vida humana por inteiro. Daí alguns autores dizem, a partir de Santo Agostinho, que a fé é um ato da pessoa inteira. É um ato da pessoa inteira. Significa que a fé, ela não caracteriza uma instância, a atividade de uma instância humana, não é isso. Ela decide por inteiro quem somos. Ela decide quem somos. Porque ela decide a possibilidade da nossa salvação, da nossa felicidade ou não. Ou da nossa perdição, da nossa infelicidade. Então, o que está em jogo na fé é algo que nos implica por inteiro. Por isso, a racionalidade que se exerce a partir da fé, ela é uma racionalidade com vistas à felicidade. Como nós ainda vamos ver, essa felicidade é garantida pela relação com Deus. E tem vários desdobramentos aqui que eu não vou tocar ainda, mas tem vários desdobramentos de ordem existencial. Então, a fé, ela tem a ver com um modo específico de viver. E a racionalidade que opera a partir da fé, ela diz respeito a esse modo de viver. Esse modo de viver, que é decisivo, ele primeiro está ligado a um dom. Ou seja, a fé não é um ato da vontade. Eu não tenho fé porque eu quero. Darcy Ribeiro disse isso. Darcy Ribeiro disse isso no final da vida. Ele disse de maneira bem clara: se a fé é um dom, não foi dado a ele exercer esse dom. Não foi dado a ele. E que ele tinha até inveja de algumas pessoas que tiveram esse dom. Mas ele não poderia fingir que ele teve, porque ele não teve esse dom. Então, é claro que a gente poderia relativizar isso com os estudos atuais e dizer, a gente tem que saber o que ele está chamando de fé, ou tem que saber se não existe fé, né, orientando muitas das suas utopias. Aí tem outras abordagens. Mas o que ele quis dizer é uma caracterização clássica que está em Santo Agostinho. Ou seja, se a fé é um dom, ela não é um produto da vontade. Ela não é fruto da imposição. Portanto, a fé como graça, ela relativiza a fé como doutrina. Isso que é interessante dizer. A anuência doutrinária, ela pode ser um lugar de exercício da fé, mas a fé não se esgota com a anuência a uma doutrina. Depois, a revelação bíblica, que também é outro lugar de exercício da fé, ela é um lugar de exercício da fé. Mas se a fé não for uma dádiva, eu transformo os dados escriturísticos em informações ou literatura ou mito e assim por diante. Ou seja, eu posso estudar as escrituras sem nenhuma relação com fé. Então, de certa maneira, a originariedade da fé está no caráter existencial do dom da fé. No caráter existencial do dom. Entendem? Ou seja, recebe-se a fé para exercê-la na relação com as escrituras, na relação com a doutrina. Mas o que importa aqui é que a fé é um horizonte compreensivo. Ele é um horizonte a partir do qual a razão atua com vistas à felicidade. E atua lidando com as escrituras, assim como lidando com as doutrinas. Mas ela não se reduz à doutrina, ela não se esgota com as escrituras. Por quê? Porque a fé sempre abre a razão a se exercer infinitamente. Infinitamente. Porque até a nossa morte, a gente está exercendo a relação de fé e razão. Ela não se esgota um dia. Então, a originariedade da fé como dom... Oi, alguém falou? Oi, Eu, Estela. uma dúvida. Não é Santo Agostinho que era advogado e a mãe dele era bastante cristã, mas ele nunca foi cristão até uma certa idade, né?
Ele não acreditava em Jesus. Uhum, você está certo em relação à mãe e em relação ao fato dele não acreditar até, mas advogado, que eu saiba, não. Ele era professor Não, de retórica em Milão. professor de retórica, tá. Ele O já que era fez filósofo. ele ter esse insight, essa virada dele? Porque, assim, eu acho que eu já vi um filme meio antigo, que fala no filme que ele não acreditava, a mãe dele era muito religiosa, né, cristã, e ele nunca acreditou no cristianismo. E o que faz ele ter essa virada, assim, dessa fé, já que ele era um filósofo, né, um professor de retórica? É isso aí, é dádiva. Para ele é isso. Isso não tem uma Mas explicação causal. ele mesmo diz que não nasceu, né, com essa... Sim, mas isso é dádiva para ele. Por quê? A graça. Daí ele ser o chamado teólogo da graça, né? Ele é conhecido como teólogo da graça. Sim. Porque ele já tinha lido a Bíblia antes, ele não tinha gostado da Bíblia, ele tinha achado a Bíblia um livro muito pobre, intelectualmente pobre, até que ele tem esse percurso biográfico, que é um percurso de ordem intelectual, né? Ele é um intelectual, e chega um momento que ele ele ouve o Santo Ambrósio, ele vê plausibilidade filosófica no que está sendo dito, e de repente ele tem essa relação de encontro. É por isso que eu estou dizendo, a fé ela tem a ver com uma gratuidade que é da ordem do decisivo. A partir daí, a Bíblia aparece como outra para ele. A partir daí, a doutrina religiosa aparece como outra para ele. Então, é a partir daí, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não Sim, sei se você vai sim. pegar. Porque Não, deu sim. porque vamos traduzir isso para um exemplo bem básico, né? A gente tem a gente vive numa cultura que tem um substrato cristão muito claro. E aí você nota por alguns mecanismos coercitivos que no fundo, muitas denominações cristãs, elas tentam impor a fé no sentido de uma doutrina que tem que nos regular, mesmo que seja somente no âmbito moral. Ela quer impor a Bíblia como um livro normativo. Por exemplo, a gente tem que jurar a dizer a verdade com a mão em cima na Bíblia, nos tribunais dos Estados Unidos, sabe? Como quem diz, a Bíblia, né, ela vai garantir a verdade do discurso. Tem coisas do gênero. Cara, me desculpa, mas isso não faz... Um autor como Santo Agostinho iria rir disso. Sabe, um autor tão grande quanto Santo Agostinho fala, gente, isso não tem pé nem cabeça. Você acha que basta reduzir a fé a uma adaptação moral, a uma doutrina de cunho religioso, que é isso que as pessoas fazem? As pessoas fazem lá, não, mas a doutrina diz que a vida é um dom de Deus, logo não aborta. Pronto, logo não aborta. Comportamentalmente eu me adequei ao código. Pronto, não aborta, acabou, não tem mais o que falar. Pronto, ou então a Bíblia diz que o mundo foi criado, logo nós somos criaturas, logo não sei o que lá, logo, tudo bem, então você vai ter que viver isso porque a Bíblia diz. Isso não é assim, isso não é fé para Santo Agostinho. Fé para Santo Agostinho tem a ver com uma dádiva que me permite ler a Bíblia e receber dela palavras de revelação, que me permite me relacionar com a doutrina e perceber na doutrina algo importante para a felicidade. Então, se não houver essa transformação por meio da fé enquanto dádiva, o resto é somente mecanismo coercitivo. Entende? Então, antigamente eu estudava bastante isso para entender essas... Parece uma bobeira, não é não, isso é extremamente sério. Ou seja, as igrejas elas entendem fé como um mecanismo coercitivo, como um mecanismo de adaptação a código. Elas acham que Bíblia é livro de normatização. Elas entendem que doutrina, elas se desdobrem em código moral. Entende? Então, o que Santo Agostinho está dizendo é que a fé não se reduz. A fé tem relação com a autoridade eclesiástica, como com o livro bíblico. Mas a fé não se esgota nisso. Por quê?
Porque ela pressupõe uma transformação do ser humano por inteiro, e uma transformação dadivosa, não imposta. E mais, por mais que eu pegue para Maria Isabel aqui e fique enchendo o saco dela com informações religiosas e bíblicas e doutrinárias, enchendo a porra do saco dela. No fundo, eu estou acreditando que a fé dela é um ato da vontade dela. Ela vai falar assim, eu quero, logo... Não é eu quero. Ela só pode querer de outra maneira, segundo Agostinho, porque se ela já foi alcançada pela dádiva da fé. Essa gratuidade, ela é anterior a qualquer vontade. E é exatamente essa abertura para uma transformação, que a gente poderia chamar, em termos teológicos, de conversão, no sentido teológico, uma mudança radical de rumo, uma... Não, a conversão em grego é uma palavra diferente, mas vai lá, vamos citar assim. Uma metanoia, uma transgressão da forma de ser. Quando a gente pensa isso, o Santo Agostinho está dizendo isso é a condição para a razão atuar a serviço da fé. É a condição para eu ler a Bíblia e a Bíblia alimentar as possibilidades da salvação ou da felicidade. É condição para eu ler a doutrina cristã, por exemplo, da Trindade, e a partir dessa leitura, isso fomentar, isso potencializar a minha salvação, a minha felicidade. É condição essa transformação. Então, não adianta começar pelo que não é condição. Não adianta começar pela imposição da doutrina ou pela imposição da Bíblia como livro normativo. Então, é exatamente isso que está inserido na obra de Santo Agostinho. Ou seja, eu diria, a originariedade da fé como graça e a relação da fé com a felicidade, que é outro tema que a gente ainda vai se aprofundar, mas é importantíssimo. Você pega pessoas que são cheias de crença e são infelizes. Sabe? Isso para Agostinho não tem nada a ver com fé. A pessoa é repleta de crenças. Ela confia na doutrina A, B, C, D, mas não tem fé. É possível isso. Porque a fé tem a ver com essa dádiva transformacional. Então você pode ter, crença pra caralho. Tem gente que tem crença pra caralho, conheço gente pra cacete. Replete de crença. E acredita na reencarnação, nos elementais, no gnomo de não sei aonde. Sabe? Que Deus fez o dia jogando boliche e fez a noite jogando squash, sabe? As pessoas têm crença pra caceta, isso não muda nada. A questão é que a fé está ligada a uma racionalidade que produz uma sabedoria beatificante, uma sabedoria da felicidade. Entende? Então, é isso. Você pode encontrar alguém que tem muitas crenças e é infeliz. Isso não tem a ver com fé. Isso tem a ver com crendice. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que essas distinções agostinianas são importantes. Ele não elimina a Bíblia, não elimina a doutrina, mas ele não esgota a fé na simples imposição da Bíblia ou na simples coerência da doutrina. E não reduz a razão ao exercício da fé, que é outra coisa. Mas ele pensa que a razão, em meio ao horizonte da fé, nos vincula radicalmente com a felicidade. Alexandre. Oi, fala, Alexandre. A academia não gosta nada dessa terceira posição dele, né? A academia... Gosta como objeto de estudo só, né? Para levar a sério que isso é um dado lá da obra dele. Mas é um dado complexo. Porque o Santo Agostinho ele vai filosofar com a Bíblia na mão, mas as pessoas se confundem. Ele está filosofando com a Bíblia na mão, não porque ele reduz a fé à Bíblia na mão. Entendeu? É isso que as pessoas não levam a sério. Ele não reduz a fé à Bíblia na mão. Os chamados escritos sobre a graça de Santo Agostinho, ele deixa claro isso. Eu tenho um livro chamado Teologia da Transgressão, que é sobre os 500 anos da Reforma Protestante, né? Sobre o princípio protestante, que é uma expressão do Paul Tillich. O princípio protestante a partir de Lutero, Nietzsche e Levinas. Então, é um diálogo meu com Lutero, Nietzsche e Levinas. E tem uma parte inteira que é sobre Santo Agostinho, porque Lutero era agostiniano, né? Na formação dele
eclesiástica. E ele se aproxima, Lutero, né, é filho de Paulo e Santo Agostinho. Então, ele cita Santo Agostinho sem parar e cita Paulo sem parar. E tem uma parte minha que eu estou caracterizando o problema da fé em Lutero, que é um problema muito importante, e o Lutero cita Santo Agostinho. Então, eu entro em Santo Agostinho assim e fico um tempão em Santo Agostinho para mostrar como é que Lutero lá está pensando as questões da fé. Então, lá eu pego os textos de maturidade de Santo Agostinho, que são esses textos onde a fé aparece como dádiva, como graça. Pô, o Santo Agostinho é radical, cara. É radical. Ele quer acabar com os pelagianos. E os pelagianos têm essa, segundo a interpretação dele, essa ideia de autonomia do ser humano. Não, não, não. No caso da fé, o ser humano exerce a fé. Contudo, a fé não é causada pelo ser humano. Uma coisa é a gente exercer a fé, a outra é a gente se achar autor e autora da fé. Não, a gente não é causa da fé. A fé não é causada. A fé não é imposta. Não adianta alguém ficar pregando, enchendo o meu saco 24 horas por dia, com informações de doutrina ou da Bíblia. Isso não diz absolutamente nada. Se não houver essa porosidade, essa receptividade, essa passividade originária de receber a possibilidade da fé, pode ficar enchendo o meu saco aqui que nada muda. Entende? Ao mesmo tempo, se eu achar que a minha fé é um ato da minha vontade em consentir com uma doutrina, a única coisa que eu fiz é reduzir a fé ao consentimento doutrinário. Também isso não é fé. Então, não esgota o sentido da fé. Porque não esgota esse horizonte gratuito que se abre para o exercício da nossa felicidade. Entende? Para Santo Agostinho. Professor, então, é claro. Oi, fala, João. você quer terminar? Eu posso perguntar daqui a Não, pouco? pode falar, pode falar. Então, bom dia. O que você está dizendo é extremamente interessante para mim, porque eu já frequentei a Igreja Católica e lá eles ensinam que fé é uma questão de decisão. Todo dia que eu acordar de manhã, eu tenho que decidir me converter. Não adianta eu me batizar, me converter, receber o crisma. E que todo dia é dia para se converter, né? Isso é uma coisa uma decisão que se toma a cada dia, que se levanta da cama e acorda, né? E aí eu te pergunto, da onde eles tiraram isso? De algum filósofo ou deliberadamente da vontade eclesiástica de submeter as pessoas a uma doutrina, ou não, ou nenhuma das anteriores? Não, eu diria o seguinte, João, é que, como eu disse no início, essa expressão que eu usei, muitos teólogos católicos usam, a fé é um ato da pessoa inteira. Um ato da pessoa inteira significa que você exerce a fé. A fé é um exercício. Claro, você exerce. Ela não é uma posse. Ah, eu tenho. As pessoas falam isso, eu tenho fé. Isso é equívoco. Você exerce a fé ou não exerce. A fé não é um objeto que você se apossa. Por isso que ela não é uma certeza doutrinária. Ela tem relação, sim, com a doutrina para Santo Agostinho, assim como tem com o mundo bíblico. Mas ela não é meramente uma apropriação da doutrina, ela não é a posse da Bíblia. A fé é um exercício. É um exercício desse horizonte em meio ao qual a questão da felicidade é a cada vez decidida. Então, é claro que tem uma questão de decisão. Decisão não tem nada de voluntarista. É essa que as pessoas geralmente não explicam tão bem. Decisão não significa simples escolha. Decisão, a palavra decisão significa corte. Quando você decide, você cinde, você corta, né? Você, de alguma maneira, divide, porque você se implica por inteiro. Então, você deixa de lado algo, você se abre para... Agora, a questão é o seguinte, o fato da fé, ela ser um ato decisivo, não significa que a fonte dela seja o nosso umbigo. A fonte da fé é uma relação com o mistério que é Deus, porque é uma dádiva do mistério. É isso que Santo Agostinho, na maturidade, diz, tirando de Paulo. Paulo é que diz isso. Então, a fé não se reduz a um ato de vontade. Contudo, a fé, ela é um ato decisivo, entende? Nesse sentido. Ele é um ato decisivo, mas ela não é um produto da vontade. Ela me implica por inteiro.
Então, eu decido porque eu já fui alcançado pela fé. Exatamente. A fé precede a decisão, né? A possibilidade da fé é anterior à escolha, à decisão, à vontade. É o que permite a escolha, a decisão e a vontade. Se eu estou ali, na catequese de adulto, é porque a fé já me atingiu. Ou porque você está abrindo-se para, mas não necessariamente porque você está exercendo a porque fé. eu perguntei porque em nenhum momento eles falam que Deus vai me alcançar, que me alcançou ou vai me alcançar pela fé, né? Em nenhum momento eles falam isso. Por isso que Assim, cara, eu não posso julgar pessoas assim. Frequentei um ano, né? Um ano. Tem padres e paróquias, sabe? Tem lugares e lugares. Eu sou amigo de muitos padres que, né, não só que são teólogos de fato, assim, outros nem são teólogos assim de profissão, mas levam a sério isso, levam a sério o fato de que isso não está no nosso controle, o acontecimento da fé. Depende da gente o exercício da fé, mas não o acontecimento, a originariedade do acontecimento. De repente eles têm medo de falar isso e a pessoa ser atingida pela dúvida. Pô, se eu preciso ser atingido primeiro, será que eu fui atingido, né? Aí a pessoa duvida, tropeça, se afasta, né? Não sei, de repente. Pode ser. Não sei. Não, aí já é um âmbito, aí já é um âmbito que essas coisas assim de suspeitar-se, por causa de poder, não sei, isso aí eu não saberia dizer. Mas entende? Não por causa de poder, mas preocupado com a pessoa mesmo, né? Pode ser, eu não sei, não saberia. Religioso da pessoa, né? Mas o que eu quero deixar claro hoje é que o exercício da razão no interior da fé se dá em prol da beatitude da felicidade. Como ela é um processo desta vida, ela não termina nesta vida. Então, o exercício da razão no interior da fé, ele é contínuo, ele é inexaurível, ele não chega a lugar nenhum. Lá no texto do Moacir Novaes, ele diz que há um movimento de retomada e expansão contínuas da razão no interior da fé. É uma retomada e expansão contínua, sabe? Está sempre continuando, ele não para. Ele não chega a um ponto final. Porque o que está em jogo na fé é a beatitude. Vamos dizer isso numa outra linguagem, é uma arte de ser feliz. É uma arte de plenitude. É um exercício da possibilidade da nossa plenitude. Por isso não se estanca. Por isso é que a fé ela não é uma certeza no sentido da certificação, de uma posse, de uma certeza, de indubitabilidade, que são critérios modernos, que vêm depois de Descartes. Não tem nada a ver com a Bíblia, nem com Santo Agostinho. Entende? Não tem a ver com me apossar de verdades que tirem todas as dúvidas da minha vida. Não, nada disso, nada disso. A fé tem a ver com o exercício das possibilidades da nossa felicidade. E a razão atua aí. Legal, gente? Semana que vem Oi, fala, Sofia. Uma coisa só. A Maria Isabel pediu para perguntar, porque o microfone dela tá ruim. Aí ela pediu para perguntar se o batismo em bebês na Igreja Católica seria essa mesma lógica que você falou antes, porque eles não escolhem também, eles não têm poder de escolha. Mas, olha, Sofia, expondo a amiguinha, hein? Expondo a amiguinha. A Maria Isabel riu. Mas, Maria Isabel, a sua pergunta é muito boa. É boa pelo seguinte. Teologicamente, isso vai ter um problema desgraçado, porque até o cristianismo ser uma religião oficial, politicamente oficial de um império, o batismo ele era um ato de subversão. O chamado catecumenato, né? A preparação na quaresma para o batismo era um ato extremamente perigoso, porque você ia ser batizado no domingo da ressurreição. E você poderia ser morta. Entende, Maria Isabel? Então, de repente, você tem o batismo compulsório. Então, o que era um ato de maturação de um processo que colocava em perigo a sua vida e, às vezes, da família inteira, agora
estalou-se o dedo. Todo mundo é batizado. Então, a justificativa teológica, ela vem de uma frase de Santo Agostinho, que o batismo é um sacramento. E o sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Sinal visível de uma graça invisível. Então, essa graça, por ser graça, ela não é condicionada. Ou seja, eu não faço algo para obtê-la. Segundo essa teologia, Jesus teria instituído o batismo e mostrado para a gente um sinal do amor gratuito de Deus, que é o sinal da iniciação. A iniciação na vida cristã e tal. Não sei se vocês levam a sério, mas assim como você tem o Iaô no candomblé, você tem o batismo no cristianismo. São iniciações. São iniciações de um percurso. Então, o problema do batismo, ele não passa por uma instância decisiva do ser humano, porque ele passa por um ato gratuito de Deus. Então, o fato da criança ser criança não inviabiliza o fato de que, na verdade, aquilo é graça, e se a graça não depende da escolha humana. Isso hoje é muito criticado. Teologicamente, até os teólogos católicos, eles entendem que isso é um problema histórico, muito mais histórico, político, do que, de fato, teológico. Entende? Então, já tem muita gente que fala, não dá para levar as últimas consequências. Por isso é que você tem o ritual de confirmação no catolicismo, por exemplo, o crisma. Porque essa confirmação ela já se dá numa idade em que você confirma o batismo. Então, também é um sacramento, mas é um sacramento de confirmação, que você vai decidir, numa fase madura, se aquela vida que te iniciaram faz sentido para você continuar nela. Eu diria o seguinte, Maria Isabel, assim, biblicamente, nada disso faz sentido nenhum. Porque Jesus nunca fez uma teologia do sacramento, sabe? Então, isso é uma coisa muito posterior. O que eu diria é o seguinte, é que todos esses são sinais, para usar a expressão de Santo Agostinho. Portanto, vamos usar uma outra linguagem. São símbolos ritualísticos que podem ou não ter a ver com o exercício da fé. E o que esses teólogos contemporâneos fazem é tentar resgatar o caráter decisivo desses símbolos nas comunidades primitivas cristãs, porque o batismo era algo decisivo, inicialmente no cristianismo. Porque o que a gente chama de Eucaristia era algo decisivo, era participar de algo que era literalmente algo revolucionário. Tanto que os romanos achavam que os cristãos eles viviam de antropofagia, eles eram canibais. E isso foi um dos motivos que fomentou a perseguição a cristãos. Então, cara, participar da Eucaristia era não só uma subversão, mas era de uma importância radical. O que a gente perdeu com a redução da fé à racionalidade doutrinária, as disputas doutrinárias por ortodoxia. Então, é isso que eu estou querendo resgatar aqui. É que o Santo Agostinho, por mais que seja um cara que vai disputar doutrina, hein? Eu não estou dizendo que isso não apareça no Santo Agostinho. Santo Agostinho vai falar de doutrina, vai falar de Santíssima Trindade, vai falar de batizado, vai falar de... Ele também fala sobre isso. Mas o Santo Agostinho jamais exaure a fé na doutrina. Então, Maria Isabel, eu diria para você, olha, eu já estudei isso, eu tinha uma época que eu era muito mais novo, que eu achava isso importante ser estudado. Hoje eu não perco muito meu tempo com isso. E quando eu ouço, eu não acredito. Então, eu não tenho para que ficar me aprofundando numa coisa que eu não acredito. Sabe? Eu realmente não acredito que isso seja ligado ao que Freud chamou de pensamento mágico. Que os rituais, seja de iniciação, de confirmação, seja qualquer ritual, eles sejam biblicamente mágicos, porque biblicamente eles não são. As comunidades primitivas não levaram esses rituais assim. Então, o que eu queria destacar é que o problema de Santo Agostinho é que nisso pode se dar o exercício da fé. Ou não. Isso, por isso, não garante o exercício da fé.
Agora, para Santo Agostinho, como um cristão católico ortodoxo, é preciso exercer a fé através disso. Ele não abre mão do rito. Ele não abre mão do código. Lutero, ele flertou com a suspensão do código, muitas vezes, até suspendeu alguns, mas ele não conseguiu suspender todos. Então, a radicalidade mesmo da suspensão, isso aí, essa galera não conheceu. Mas essa galera distinguiu. Uma coisa é a fé como dádiva, exercício, transformação radical de si e felicidade. A outra é imposição, é normatização. É achar que basta ler um versículo bíblico para a tua vida virar, sabe, li um versinho bíblico hoje e meu dia mudou. Não. Se não tem exercício da fé, sua vida vai ser a mesma merda que sempre foi. E mesmo com o exercício da fé, você vai viver as mesmas merdas que sempre viveu. Porque a fé ela não é mudança circunstancial, ela é mudança existencial. Então também tem isso. Não tem o fato de que se eu tenho fé ou exerço a fé, toda a minha vida é uma eterna magia colorida, sabe? É um eterno fim de ano na Globo, sabe? Não é assim. Santo Agostinho mesmo diz que não é assim. A fé não suprime a natureza, diz Santo Agostinho. Ou seja, o âmbito do natural, Santo Agostinho pensa assim, né? O âmbito da natural, das coisas como elas ocorrem, do prosaico, do rotineiro, não deixa de existir. A doença não deixa de existir. Então, a fé não suprime, ele mesmo diz, não suprime isso. A fé se dá nisso, mas se não se dá contra isso. Entende? Então, o que eu queria destacar é só isso. Agora, tem essas, ao meu ver, essas incongruências, que são a redução da fé a dado doutrinário, litúrgico, ritualístico, né? Mas aí é outro problema que a gente ainda teria que estudar muitas outras coisas para saber como é que isso chegou a ser assim, né? Porque isso foi construído também, sobretudo depois do século IV, onde isso se torna mais denso. Beleza, galera? Vamos lá, que eu ainda dou aula para pós, tá? Um beijo para todo mundo, uma boa semana. Bom final Obrigado, de semana. Alexandre. Um abraço. Valeu, professor. Obrigadão. Valeu.